tempo dos estudos no laboratório, no Jardim Botânico, e vir para a rua partilhar com vocês essa luta em defesa da floresta do Camboatá. Então, muito obrigado pelo convite. E o que eu vou apresentar para vocês aqui é uma síntese mais aproximada possível das informações que a gente tem sobre a floresta, sobre a vegetação e a flora da floresta do Camboatá. E que, ao iniciar, que é o resultado desses estudos e informações, na realidade são resultados, não meu, mas de uma equipe de jardim botânico que realizou, não vou dizer um pouco mais para frente para vocês, realizou os estudos na área para a elaboração dos relatórios. Então, falar sobre a importância da vegetação da flora lá do Camboatá, né, em Deodoro, ele tem que ser contextualizado dentro disso aqui. Isso aqui é a distribuição original da Mata Atlântica e isso aqui é a situação nos dias atuais. Tem um enfoque completamente diferente ao falar de um remanescente florestal como o Camboatá, nesse contexto aqui. O que sobrou hoje da Mata Atlântica são 12% da sua área original. Então, o que sobrou é importante. Não é uma área onde você tem 80% da sua vegetação. Não sobrou praticamente nada. Nós estamos trabalhando em termos de conservação com Mata Atlântica nos últimos redutos, o que sobrou da expansão do homem nesse espaço, principalmente no interior. Então é outra situação. A importância se realça ainda mais. Porque isso é sempre importante pontuar quando há a necessidade de defender o Camboatá nessa luta que a gente tem enfrentado. É um remanescente de Mata Atlântica, uma floresta que praticamente foi toda desmatada, porque apenas 12% da vegetação original ainda sobrevive. Isso dá um outro sentido à nossa reivindicação de conservação da floresta do Camboatá. Tá? É importante contextualizar isso. Sabe? E foi nesse sentido que o Jardim Botânico vem realizando estudos para a conservação desses últimos remanescentes de Mata Atlântica, desde o Nordeste até o sul do Brasil. Então, nossos estudos ao longo desses... O Jardim Botânico é uma instituição, como a Mata Atlântica, esses remanescentes de Mata Atlântica são sobreviventes, o Jardim Botânico também é um sobrevivente, porque é uma instituição que tem 200 anos. Se você pensar, todas as instituições de Estado que foram criadas simultâneas no Jardim Botânico não existem mais, exceto o Banco do Brasil. E acho que em algum momento vai acabar também. Então, nós somos um sobrevivente e, durante esses 200 anos, o Jardim Botânico sempre esteve envolvido em estudar a vegetação brasileira, a flora brasileira, e em especial a Mata Atlântica. Então, com esse acúmulo de informações, é que o Ministério Público solicitou a realização de um relatório com informações, principalmente. Agora acho que para lá ele poderia estar com informações pedindo informações sobre o mapeamento atual desse fragmento e qual a composição da sua diversidade de plantas. Essas informações que deveriam iniciar o Ministério Público na questão do embargar a proposta de construção do autódromo na floresta de Camboatá. Então, esse documento foi preparado em junho de 2012, o primeiro relatório, e um relatório complementar em março de 2013. É parte dessas informações. Consta nesse relatório que eu vou apresentar para vocês aqui. Uma síntese, muito mais uma conversa do que uma apresentação técnica. Vou tentar decodificar essas informações. Ok? A próxima. Então, eu acho que para a gente começar a entender a importância da floresta do Camboatá, a gente tem que entender um pouco essa paisagem carioca, né? Onde o Camboatá está inserido.
Né? Então, quando você, numa imagem, né, de longe do que nós podemos chamar município do Rio de Janeiro, o que predomina? 3 maciços, né? Maciço da Carioca, da Pedra Branca, de Jericinó-Mandanha, e os vales, né? E as planícies entre esses 3 maciços montanos. Né? Essa é a paisagem natural do município do Rio de Janeiro. Como é que era a floresta original que estava em cima, né, qual era a fisionomia da vegetação? Isso é muito importante, né, na discussão da floresta do Camboatá. Então, aqui nós teríamos praticamente sobre os maciços florestas mais úmidas, né, que são essas florestas que nós chamamos de florestas fluviais, florestas ombrófilas, na caracterização do IBGE, são aquelas florestas que têm água à disponibilidade, luz o ano inteiro, sem ter nenhum período, alguns meses, onde há uma redução de água, uma falta de água. Tá? Uma floresta úmida, vamos dizer assim. E nessas planícies nós teríamos uma variação com algumas florestas que já são submetidas durante algum período, não há uma falta d'água, mas é uma redução, uma chuva, uma redução de disponibilidade de água. É o que nós chamamos, que algumas florestas perdem algumas folhas, que nós chamamos umas florestas decíduas, as árvores em geral perdem, algumas árvores perdem. E essas florestas mais baixas nessa região, no Rio de Janeiro, tem algumas diferenciações, principalmente na sua composição de plantas, de animais também. Né? Muitas vezes os pássaros, as aves, algumas vezes a fauna também apresenta diferenças nessas florestas montanas, os maciços e dessas planícies, tanto planícies litorâneas quanto as planícies mais internas. Existem diferenciações, não é tudo a mesma coisa. É muito importante, porque essa informação se perdeu praticamente no que se refere às plantas, à flora, à vegetação, porque grande parte, próximo do estado, porque grande parte essa parte mais clara é a parte urbana da cidade do Rio de Janeiro. Grande parte da cidade suprimiu essa floresta de baixadas, as terras baixas, que nós, na defesa do Camboatá, nós estamos, para ficar mais fácil entender, nós estamos chamando de florestas de terras planas, né, de áreas planas. Na realidade, na definição do IBGE, chama-se florestas de terras baixas, para tratar com essas florestas montanas, desses maciços, Jericinó, Pedra Branca. Então vejam vocês, nesse cenário atual, aqui Camboatá, ele é um dos poucos remanescentes nesse ambiente de terras planas, de terras baixas. Daí a importância, de certa forma, só pela paisagem que vocês já podem compreender e podem defender a importância dessa floresta. Não só pela sua qualificação, pela sua qualidade das plantas, da fauna e da flora, mas também pela sua situação como remanescente entre esses 3 maciços florestais. Próximo, por favor. Então, e esse maciço, o que tem lá em Camboatá? Foi o que nós procuramos investigar nessas 2 idas e temos retornado recentemente com o Bruno, complementado as informações para responder pelas 2 questões do Ministério Público. Primeiro, ele quer saber quanto tinha, qual o tamanho daquela floresta. Porque nem isso, na realidade, se sabia, né? Então, nas medições que nós fizemos por imagem, satélite, a área aproximada é de 201 hectares. Isso equivale a 201
Maracanãs. Para você ter uma ideia, né? Equivale mais ou menos 5 jardins botânicos. Para vocês terem uma ideia da dimensão. É mais ou menos o tamanho do bairro de Copacabana? Não, Tamanho do bairro de Botafogo? Talvez. Se na minha cabeça não vem, me vem uma dimensão de, vocês têm assim, de 5 jardins botânicos, eu sei que lá são 40 e 50 hectares. Ok? Então, mas dentro desses 201 hectares, o que tinha realmente de floresta? Tá? Então, a nossa mensuração foi de 56% em florestas que estão em bom estado. Portanto, né, é a maior parte da floresta, embora 43% você tem floresta em regeneração, em estados mais iniciais, e áreas abertas também, com, em geral, o capim colonial. Então, pelo seu montante, nessa primeira resposta para o Ministério Público, além de ser um remanescente importante em termos de localização, uma posição estratégica, como eu mostrei para vocês no slide anterior, ele é importante ele é importante pelo seu tamanho. Né? Porque quando você compara com outros remanescentes, seja na Zona Oeste, seja na Baixada Fluminense, ele é o mais significativo, representativo desse tipo de vegetação de terras planas. Nós também fizemos aqui, como vocês podem ver, essa parte central está em melhor estado, mas outros núcleos com vegetação em bom estado também foram mapeados e que são importantes no momento que a gente decidir como e onde a gente deve restaurar essa floresta, onde seriam os pontos principais para serem atacados para você enriquecer e restaurar essa floresta. Isso também no relatório está à disposição, que vai municiar todo o programa, um projeto de restauração da área. Próximo, por favor. Aqui, vou tentar decodificar um pouco o que a gente queria responder com isso aqui. Essa floresta final, o que tem de espécies ainda da sua formação original e quanto tem e que estrutura, como são? Estão distribuídos as árvores, principalmente, considerando desde os indivíduos jovens até os indivíduos mais adultos. Porque essa informação é que dá a característica se você tem uma floresta que está em bom estado ou se é uma floresta que está completamente degradada, secundária, como foi levantado no primeiro relatório propondo a construção do autódromo. Foi dito que era uma floresta secundária sem nenhum valor e praticamente existiam ali espécies frutíferas introduzidas e espécies que nós chamamos secundárias. São aquelas espécies que quando você corta a floresta, transforma em um pasto, por exemplo, ou uma capoeira, e a floresta regenera, são essas espécies secundárias que dominam esse tipo de floresta regenerada. E nós queríamos mostrar, saber se isso era verdade ou não, se aquilo ali sempre foi uma floresta e nunca foi completamente desmatada. Esse foi o estudo direcionado do jardim. Então, inicialmente nós encontramos um razoável número de espécies arbóreas. O nosso indicador para responder essa questão do Ministério Público foi estudar as árvores, as espécies arbóreas, porque não tínhamos tempo para estudar toda a flora. Então escolhemos um componente dessa floresta representativo, que são as espécies arbóreas, que dão uma fisionomia da floresta. Né? E nós encontramos, então, 122 espécies nativas, mostrando já que o que predomina lá na floresta são espécies realmente autóctones, florestas
espécies da Mata Atlântica, e não, como disse dito anteriormente, frutíferas e espécies, nós chamamos generalistas, que foram para lá depois da regeneração, de ambientes degradados que ocuparam aquela floresta. Não é isso. Tá? E típica, principalmente, dessas florestas de terra baixas, que se diferenciam dessas florestas montanas, como eu mostrei no slide anterior para vocês. Tá? Entre elas tem angico, canela, aroeira, angico branco, como as mais abundantes, que são espécies importantes, que são muito comuns em outros trechos de matas de terra plana, fora do estado do Rio de Janeiro, porque dentro do Rio de Janeiro praticamente elas foram suprimidas. No Espírito Santo, por exemplo, você pega florestas em bom estado de terras planas, como em Tabuleiros, no Espírito Santo, essas espécies também são muito comuns nesse tipo de floresta, mostrando que realmente aquelas espécies mais abundantes, mais comuns na floresta de Camboatá, são aquelas espécies que também são mais abundantes em florestas de terra plana, onde elas existem hoje ainda. Tá? E também nós encontramos algumas espécies que hoje estão citadas na lista de espécies ameaçadas de extinção, mostrando que a presença dessas espécies ali, embora em pequena quantidade, embora a floresta estando degradada, em certo ponto, ela dá uma proteção legal a essa floresta, pela presença dessas espécies ameaçadas de extinção. Não se pode fazer qualquer coisa sem realizar estudos para mitigar o impacto ambiental sobre as populações dessas espécies ameaçadas de extinção. E nada disso tinha sido feito, e era uma informação importante, embora não a única, para o Ministério Público entrar com sua ação. Tá? Mas é importante a gente sempre realçar que o que sustenta a conservação e a restauração da floresta do Camboatá não são essas espécies ameaçadas, e sim o seu conjunto de espécies. Esse mapa é tão importante quanto as espécies ameaçadas de extinção. A espécie ameaçada de extinção é apenas um artefato legal que ajuda a proteger a floresta. Mas a floresta como um todo também é muito importante. E esse gráfico aqui, que é mais importante, que eu queria, que ele retrata a situação hoje da floresta de Camboatá. O que isso aqui significa? Isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui são a altura das árvores, nessa linha aqui. A altura dessa barra aqui é o número, é o percentual de indivíduos com essa altura de 20 metros. Desculpa. Aqui é a altura, aqui é o percentual. Tá? Aqui, a altura de 1 a 2 metros, 4 a 5 metros, e assim até 18 a 20 metros. Então, significa que, nesse inventário, indivíduos dentro de uma parcela, nós medimos todas as árvores, um pequeno percentual de 5% eram indivíduos entre 2 e 4 metros. Assim por diante, 4 a 5 metros, 20 a 5%. E até árvores de grande porte, como em torno de 5%, como é uma taxa, de certa forma, comum em determinadas florestas. Você tem, dentro dessa faixa aqui de 14 a 10 metros, a maior parte do número de indivíduos dentro de uma floresta. O que isso aqui retrata? Em primeiro, é que existe uma estrutura dentro da floresta do Camboatá que permite ela cumprir todos os seus papéis dentro do ecossistema. Tem indivíduos jovens, que os indivíduos adultos morrendo, eles podem repor, então ela pode se regenerar naturalmente. Tem indivíduos de classes de altura em diferentes tamanhos,
que permite que a floresta tenha uma certa robustez para se regenerar naturalmente, e ao mesmo tempo mostra que é uma floresta, né, que tem, né, uma possibilidade de ser enriquecida, tá, com espécies típicas de florestas de terras planas, e ao mesmo tempo com seus próprios, com as suas espécies maiores existentes dentro da floresta. Aqui, nessa faixa entre 12 e 20 metros, os indivíduos florescem e produzem sementes. Então, a própria floresta pode coletar sementes, produzir mudas para essa regeneração e também produzir sementes e mudas, né, para a regeneração de outros trechos do município do Rio de Janeiro. Então, ela tem essa importância. É uma floresta estruturada que tem indivíduos adultos que já estão produtivos. Não são indivíduos jovens, todos numa fase muito jovem, que ainda não estão produtivos. Ok? Então, essa informação, pelos dados estatísticos, nós encontramos cerca de 1.050, pela extrapolação, 1.053 árvores por hectare. Isso significa, mais ou menos como tem sido colocado em vários meios de comunicação, que a supressão de Camboatá vai retirar cerca de 200 mil árvores. Isso é um volume, né, muito grande, isso é um percentual. Fala no som. Esse é um valor muito alto, se você compara com outras florestas. Quantas árvores serão suprimidas? 200 mil árvores. Nesses 55% de... Todo o bioma que está no entorno delas. Não, apenas a formação de florestas dentro da área de Camboatá. Quando você suprime as árvores, morre o bioma que tem ali. Essa é a importância dela, além desse espaço de Camboatá. Então, a floresta, como eu mostrei naquele primeiro slide para vocês, ela não é uma área em si, tá? Mas ela é um ponto de ligação entre aqueles três maciços. Isso fortalece ainda mais a importância da preservação do Camboatá. Gustavo, próximo, por favor. Vocês entenderam bem esse gráfico aí? A importância da distribuição, da idade, da altura das árvores dentro da floresta, que responde para o Ministério Público: olha, isso não é uma floresta secundária, isso é uma floresta degradada, mas que tem todas as condições de se recuperar, restaurar e fazer um papel de recuperação da própria floresta e de outras florestas no município do Rio de Janeiro fundamental, porque é o remanescente mais representativo e é onde nós vamos coletar sementes e produzir as medidas para a restauração desse tipo de floresta. Então, em cima disso, o que a gente concluiu? Né? Primeiro, que nós já falamos para vocês, que é o fragmento mais representativo. Tá? Isso, dentro desse contexto do município do Rio de Janeiro, é fundamental. Qualquer política de restauração, que há necessidade de produzir mudas e de iniciar, nesse contexto, a recuperação de áreas terras baixas no município do Rio de Janeiro, Camboatá não tem como ficar de fora. É o mais representativo. E essa outra questão que eu conversei para vocês, que é um remanescente único, né? Que está encravado nessa matriz fortemente antropizada, com o crescimento da cidade do Rio de Janeiro, e que é um ponto de ligação entre os três maciços. Essa é, eu acho que, mais importante do que as espécies de plantas encontradas na floresta do Camboatá, essa sua posição entre os três maciços, que eleva de uma tal maneira a
importância dessa floresta simplesmente pela sua posição geográfica. A questão da singularidade florística, né? Muitas dessas espécies aí você não vai encontrar nas florestas dos maciços montanos, onde as florestas nos municípios deles são protegidas. Então, você tem o Parque Nacional da Tijuca e outras unidades de conservação. Então você precisa conservar essa área para garantir que essas espécies típicas desses ambientes sejam protegidas. E uma questão final, em termos de conclusões dos nossos estudos, que é, apesar desse histórico de impacto, né, essa estrutura e a composição da floresta do Camboatá permite que ela se regenere e ela cumpre um papel fundamental nessa região metropolitana, elevado adensamento urbano e baixo índice de arborização. Então, outro dia nós fomos a Camboatá e vimos que claramente só entrar naquela área lá já dá uma satisfação, faz um bem. Então, quem mora no entorno de Camboatá é que sabe a importância desse fragmento em todos os serviços ambientais que ele oferece. Não serviços ambientais em si para a qualidade do homem, mas também os serviços indiretos, né, que são muito importantes para a cidade. Então, para beneficiar não só a população de Itouro, mas também o carioca, a população do estado do Rio de Janeiro, de um modo geral. O próximo, por favor. Não é aquele mesmo. Né? Não, é o próximo. Isso. Então, com base nessas conclusões, o que nosso estudo recomendou? Né? Primeiro, né, é urgente. Né? Quem vai entre Camboatá vê lá o impacto que a floresta ainda continua sofrendo. Conversei com o Gustavo exatamente isso hoje. Quantidade de lixo, né? As invasoras que estão competindo com as espécies nativas. Então, é urgente a mitigação dos impactos antrópicos que são incidentes atualmente sobre a floresta, porque não vai acentuar a degradação da floresta. Daí a importância, tá, de interromper essa degradação e ter uma política para a área, ambiental para a área. Como? Então, não tem como, a não ser você restaurando as áreas degradadas e criando uma unidade de conservação. Essa, em geral, tem sido uma política que precisa ser discutida por vocês, pela população de entorno. Não pode simplesmente ser definida uma unidade. É preciso maturar e discutir isso. É urgente criar uma unidade de conservação? Sim. Pode ser criada, mas a longo prazo é preciso discutir melhor qual tipo de unidade deve ser mais adequada para Camboatá. Uma coisa a gente sabe, não pode ser uma unidade de conservação fechada, sem acesso. É fundamental que ela sirva de um local onde a população de entorno vai crescer junto com ela no papel, na importância da conservação da qualidade de vida da população de entorno. Então, tem que haver uma interação entre por ser unidade de conservação, de ter uma interação entre a população de entorno e a restauração da floresta. A realização ali como um polo de atividades sustentáveis. Então, conciliar conservação, atividades sustentáveis e de lazer, a nosso ver, do grupo do Jardim Botânico, seria o caminho mais adequado para conduzir para o futuro dessa área. Transformar numa unidade de conservação com esse perfil. Volta aquele anterior, só um instantinho, por favor. Para finalizar, então,
essa questão ela já está meio desgastada. São tantos legados que são oferecidos para a Estrada do Rio de Janeiro, mas isso aqui é uma reflexão que nós que estamos nessa luta pela São Gotardo temos que fazer. Tá? Então, afinal, qual é esse legado que nós deixamos para futuras gerações, principalmente no que se refere a florestas, né, remanescentes florestais em áreas urbanas no município do Rio de Janeiro. Tá? Isso eu acho que é o ponto central para a gente se fortalecer e seguir em frente nessa luta. Eu posso garantir a vocês que nesses 40 anos de trabalhando com florestas, conservação de florestas no Brasil, embora quando a gente olhe, tem um foco muito localizado, existem muitos problemas, muita devastação. A minha percepção é que devagar as coisas estão melhorando. A percepção da importância da conservação, ela tem aumentado gradativamente, pouco mais tempo. Então há uma esperança nessa direção. E é isso que eu falei para vocês, é que eu tenho interesse em ajudar, sair da minha sala, das minhas pesquisas e ir para a rua para discutir isso, para acelerar essa conscientização, que ela é fundamental, que é o que a gente está fazendo aqui. Porque é o que eu acredito, que é o que a gente está fazendo no sábado pela manhã, por acreditar nisso, que a gente vai mudar. Né? E olha, sinceramente, para encerrar para vocês, para deixar aqui um pouco de esperança para todos nós aqui. Eu realmente acho que o nosso legado ele já está sendo colocado. Essa nossa vida está aqui com essa discussão. Porque eu vejo num futuro mais distante que certamente nós que estamos aqui, quando os nossos netos, bisnetos, tataranetos refletirem sobre, poxa, como o mundo mudou na concepção do que é importante para conservar, para manter um mundo sustentável. Como é que isso mudou? Como é que o homem foi capaz de dar a volta e começar a pensar diferente? Onde foi a guinada? Aí seus netos, nossos netos, tataranetos, dizem, não, foi muito no início do século XXI, aquelas pessoas que estavam brigando lá algumas vezes com umas lutas insanas que as pessoas param e dizem, tem sentido? Todo mundo é contra, quer derrubar a floresta, a gente não quer deixar. É uma luta meio insana, né? Porque a mídia, que é o contrário, está tudo contra. Não, mas você pensa, por quê? Não, mas continuar foi importante. Né? E aí, seus filhos, isso é o legado da gente. Os seus netos, os seus tataranetos, seus bisnetos, meu avô estava lá, nessa luta. Meu avô ajudou a fazer isso. Então esse é o nosso legado. Isso é o que nos fortalece e faz a gente continuar na luta. Ok? Eu acho que isso aqui é importante.